Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor David aqui para mais um vídeo. Hoje, infelizmente, vocês não vão me ver porque eu tive aqui um probleminha com minha webcam, mas próxima aula a gente vai estar aí, se Deus quiser, aparecendo, mostrando aí as caras, beleza? Então, hoje a gente vai falar de circo, ok? O circo, alô criançada, o circo chegou. Quem nunca ouviu falar, né? Desse meio artístico, ok? Então vamos lá, pessoal. O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas com habilidades distintas que geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo várias cidades, né? Então, para quem já conhece o circo, vai lembrar que os artistas, né, eles nunca se apresentam em uma cidade só, eles estão sempre viajando, né, montando e desmontando toda aquela estrutura, certo? Essas companhias circenses costumam integrar malabaristas, contorcionistas, mágicos, palhaços e outros engenhosos personagens, com a finalidade de divertir e surpreender o público, né? Então, a arte do circo é exatamente uma arte de entretenimento, tá? É uma arte de nos entreter, né? Chamar e prender a nossa atenção, tá? Mas de onde surgiu o circo, né? Qual a origem do circo? Vamos ver agora, pessoal. Bom, a origem do circo, segundo aí os historiadores, né, surgiu no Império Romano, né? E ele se desenvolveu-se, né, nesse império, e é o mais que assemelha ao circo que conhecemos hoje, tá? A palavra circo tem origem etimológica da palavra latim circus, que significa círculo ou anel. O termo remete às arenas romanas, lugares que se praticavam esportes e lutas. O primeiro grande circo que se tem conhecimento, foi o Circo Maximus, né? Construído por volta do século IV a.C., durante a Roma Antiga. A estrutura tinha capacidade para abarcar 150 mil pessoas e exibia corridas de carruagens, lutas de gladiadores, apresentações com animais ferozes e com pessoas exibindo os talentos incomuns, né? Então, foi exatamente na Roma, pessoal, que surgiu aí, né, essa prática de entretenimento, tá? De entretenimento. E por que o nome circo, né? O nome circo vem exatamente de círculo, é como a gente está vendo aqui, o círculo, né? As pessoas ficavam em volta, né? Em volta, e no centro ficavam as apresentações, né? As apresentações ficavam ao centro, ok? Então, circo, círculo, anel, essa é a origem, surge em Roma, ok? Com a chegada da Idade Média e a queda do Império Romano, né, começaram a surgir apresentações de artistas populares em espaços públicos como praças, entradas de igrejas e feiras, né? Então o povo começou a fazer, né, espetáculos próprios, né, em todos os lugares. E aí, né, começa mais ou menos o circo como conhecemos hoje. Apenas no século XVIII, na Inglaterra, que os circos ganham características modernas, né, como o picadeiro, apresentando os tipos de artes circenses que conhecemos hoje, né? Então, aí começa, por exemplo, os mágicos, os malabaristas, os palhaços e etc. Para quem não sabe o que é picadeiro, é exatamente aquele círculo onde os artistas circenses se apresentam. Um marco para a história do circo também foi o Anfiteatro Real das Artes, criado pelo cavaleiro inglês Philip Astley em 1768. Nesse anfiteatro havia shows, né, equestres, e entre as apresentações com os cavalos podia-se ver exibições de malabarismo e palhaçaria, né? Então é exatamente aqui na Inglaterra, né, no século XVI, tá, que surge aí na Inglaterra, né, a palhaçaria e o malabarismo com uma grande força, né, chamando a atenção
do público. Esse modelo de apresentação agregou muito ao público e passou a ser reproduzido em outros picadeiros em todo o mundo, tá? Então, da Inglaterra, nós temos aí, né, o mundo inteiro praticando a arte circense. E no Brasil, pessoal, né? No Brasil, nós temos aí o início da arte circense a partir do século XIX, tá? Foi nesse período que muitas famílias europeias aportaram no país e reuniram-se em guetos, tá? Guetos seriam aqueles bairros mais afastados, né? Nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses, tá? O circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, que levavam uma vida nômade, sempre se mudando de lugar. Havia apresentações ao público com atrações como ilusionismo e a doma de animais ferozes, né? Então, no Brasil, nós temos a chegada, né, de vários europeus, né, que chegam para o Brasil e eles acabam, né, virando ciganos, né? Pessoas que nunca paravam aí num único lugar e aproveitavam para fazer, né, suas apresentações e, claro, ganhar o seu dinheiro. Os espetáculos eram feitos sempre respeitando o gosto e interesse dos espectadores. Claro, quem é que vai querer assistir algo que não gosta, né, pessoal? Por conta disso, o palhaço ganhou uma roupagem diferente do personagem europeu, né, que lá é mais calado, realiza mais mímicas e possui um humor sutil. Já aqui não, né? No Brasil o palhaço ele é basicamente a ferramenta do palhaço no Brasil é a voz, né? E não a mímica, tá? Então ele utiliza mais a voz do que a mímica. Aqui são algumas fotografias, né, do início do circo no Brasil, tá? Então a gente vê malabaristas, né? Equipes de bailarinos, certo? Equilibristas e coisa e tal, tá bom? Bom, vamos destacar aí o artista Abelardo Pinto, né? Que ele ficou como conhecido o palhaço mais famoso, né, do Brasil, certo? O palhaço Piolim, tá? E ele aí é considerado, né, o grande pai dos palhaços brasileiros, ok? Sou até engraçado, né? O pai dos palhaços brasileiros. Mas enfim, vamos embora. Pessoal, agora a gente vai ver os personagens que faz parte do circo. Primeiramente, ele, né, a grande estrela, o palhaço, né? O palhaço é uma figura inocente e divertida que permeia o imaginário das pessoas há muito tempo, né? Porém, eu tenho que criticar, né? Ultimamente os palhaços eles estão perdendo a inocência e hoje o humor desses palhaços acabam sendo um humor muito pesado, né? Tanto isso serve para eles para ganhar cada vez mais dinheiro, né? Para atingir todos os públicos, né? Antes o palhaço ele era mais, vamos dizer, abre aspas, tímido, fecha aspas, né? Porém, hoje o palhaço ele é muito vulgar, certo? Alguns nem dá para conseguir assistir eles ouvindo de tanta coisa ruim que sai da boca deles. A origem do palhaço, com características mais próximas que temos hoje, vem lá do Egito Antigo, né? Em 2500 anos antes de Cristo. Há ainda indicações que existiam na Grécia, na Roma, na China e outras civilizações como a Azteca na América Latina, personagens parecidos como o palhaço, alguém para entreter, né? Quem lembra aí dos bobos da corte, né? O bobo da corte era exatamente uma espécie de palhaço para entreter, né? Divertir o rei na época, né, da Idade Média. Vale lembrar que a existência de figuras cômicas que eram próximas de reis e, né, com o intuito de provocar riso e entretenimento, como o caso dos bufões ou os bobos da corte, né? O próximo personagem ou o próximo artista circense seriam os malabaristas, né?
Essa arte, né, de fazer malabarismo também já era praticada na antiguidade, como em cerimônias religiosas. Na China antiga já se fazia o uso, né, de pratos girando, equilibrando em varinhas. E, por exemplo, na Grécia e no Egito, a preferência era pelas bolas e mais tarde tochas acesas, né? Então, cada vez mais o malabarismo ele foi se aperfeiçoando. Os mágicos, né? Os mágicos aí quem faz o ilusionismo, né? Eles também são conhecidos como os ilusionistas, né? A origem do ilusionismo data aí de 2000 a.C., tá? Relatado em documentos egípcios. Também havia ilusionistas durante o período medieval na Europa, que foram apontados como bruxos, né, e bruxas. Apenas mais tarde, no século XIX, essa arte foi reconhecida e pôde se desenvolver, né? Mas antes era bruxaria, né? Imagina o cara fazer uma mágica, né? Os trapezistas, né? O trapézio é uma técnica que exige muita confiança entre as pessoas que participam, né? Por conta disso, geralmente os números são realizados por membros da mesma família. Os saltos são feitos a pelo menos 10 metros de altura embaixo, a uma cama elástica, né, por motivos de segurança, certo? Então, geralmente quem faz o trapézio, né, quem faz essa arte aqui, são irmãos, são primos, né, é pai, mãe, filho, né? Porque sendo da família você tem uma maior segurança, ok? Os contorcionistas, né, aquelas pessoas que se contorcem todinho, né? Sabe-se que na Grécia Antiga já se praticava essa arte, né? Pelo menos há 2500 anos atrás. Além disso, há registros que indicam que essa prática, né, era utilizada na China como parte de treinamento de guerreiro, olha só, há mais de 5500 anos atrás. Nós temos também os domadores de animais, né? Bom, de onde vem essa prática? Lá do Egito Antigo, né? Onde alguns guerreiros que saíam em busca de novos territórios por vezes encontravam animais selvagens no meio do caminho. E aí eles conseguiam amansar, né? Assim começou, né, a origem, né, de levarem os animais e exibiam para os outros, né, para as pessoas, né? Então o cara ia, né, começava a domar os animais, trazia para o Egito e começava a entreter o povo, né? Entreter o povo. Para vocês terem uma ideia, a palavra domador tem origem do latim domare, que significa amansar, né? Então, domador significa avançar. Hoje em dia, os circos, né, mais modernos normalmente não usam mais animais em suas apresentações por causa de maus tratos, né, dos bichinhos. Os equilibristas de corda bamba, né, aquela corda bamba que a gente vê a hora o danado cair, certo? Essa arte surgiu aí na China e data pelo menos de 108 anos de Cristo. Durante uma celebração no Palácio do Imperador, alguns artistas se apresentaram com números de acrobacias e corda bamba. O público ficou muito surpreso, né, com aquilo, o que fez com que essas exibições fossem realizadas com frequências. Temos também os engolidores de espadas, né? É uma das tradições que mais impressiona a plateia, porque realiza, né, esse feito de engolir a espada. O artista precisa ter muita consciência corporal e nivelar a boca, a garganta e o esôfago, né, para que a espada não cause nenhuma perfuração nos seus órgãos interiores. Geralmente são utilizadas espadas de 2 centímetros de largura e 38 de comprimento. Alguns chegam até 51 centímetros, né, de comprimento. Tá bom? Eu falei metro, mas são centímetros, né? Imagina se fosse metro. Algumas curiosidades do circo. A primeira é que no dia 27 de março, que já passou, né, é comemorado aí o dia do circo, né, no Brasil. A data foi escolhida pois é o dia do aniversário do palhaço Piolinha, aquele que eu mostrei para vocês, que nasceu em 1897. A segunda curiosidade é que o dia 10 de dezembro também é uma data festiva para o circo, pois é o dia do palhaço. Já no dia 31 de janeiro é o dia de homenagear o ilusionismo, com a data do mágico, né? Então são 3 datas bem importantes para o circo, ok?
Então é isso, pessoal. A atividade da semana. Primeiro vocês vão fazer um resumo da história do circo, ok? Depois vocês vão desenhar cada integrante do circo no seu caderno e você vai colocar o nome de cada um, ok? Então, você vai desenhar o trapezista, o palhaço, o domador de animais e etc, ok? E vai colocar os nomes deles. Por último, você vai responder essa pergunta pessoal, se você já foi ao circo. Se sim, fale qual foi a sua experiência. Se não, né, diga aí o motivo de você não ter ido a um circo ainda, né? Porque, enfim, em pleno século XXI, eu acho que você já deve ter pelo menos visto um circo, né? Mesmo você ter participado. Então, é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Beijo, valeu, tchau, xixa.